Amém? Glória. Hoje nós vamos falar exatamente sobre Israel de Deus. A Lindalva orou ali e apresentou o Israel de Deus. E o louvor é maravilhoso, que diz que Deus que fala do fogo com voz de trovão. Quão grande é esse nosso Deus que mata, que dá vida, que faz viver. Glória. E é esse Deus que nós vamos dar hoje uma refletida. Então, vai estar em Isaías 43:4, Glória. o texto que vamos utilizar. Isaías 43:4. Isaías é o profeta messiânico que Deus levantou para anunciar um novo tempo, um novo começo, boas novas. E é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43:4. Porque aos meus olhos você era de grande estima, você era honrado e eu te amei. Portanto eu darei homens por você e nações por sua vida. Deus chama Isaías numa visão impactante, onde serafins voavam e proclamavam a santidade de Deus. E por que Isaías foi impactado com aquela palavra: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías se sentia um pecador porque ele habitava no meio de um povo que não tinha lábios com palavras que edificavam, pelo contrário, eram palavras impuras. Mas um serafim pega uma brasa viva, toca os lábios de Isaías e ele é naquele momento comissionado como um profeta às nações. E Isaías, ele destaca a santidade de Deus. Em todo o livro dele, ele se refere a Deus como Santo de Israel. E essa santidade, ela tem um valor semântico de separado de tudo que é mal, separado de tudo que é profano. E Deus, ele vai trazer essa mensagem ao meu e ao seu coração. Ele nos quer a cada dia mais separado. A palavra de Deus diz que nos fins dos tempos, aqueles que são puros, eles vão se purificar mais. Aqueles que são impuros, infelizmente, eles vão continuar na impureza e vão ficar cada vez mais impuros. Por quê? Porque nos fins dos tempos, a opressão mundana, ela vai crescer. Para que o maligno venha aparecer. E olha só, Deus então chama Isaías para dizer: Isaías, o meu povo ficou 70 anos na Babilônia como cativeiro. Por quê? Porque abandonaram a estrada da vida, abandonaram a estrada da bênção. Mas como esse Deus é um Deus que faz a ferida, como disse o louvor, e ele mesmo a liga. Aleluia. O próprio Deus que permitiu esse cativeiro é o Deus que não permitiu mais que o povo se destruísse naquele cativeiro. Ele deu uma pausa. Não, 70 anos é o suficiente. Agora era um momento de retorno. Era um momento de uma nova vida, de um recomeço. Era um momento de reconstruir. O Império da Babilônia, então, estava em declínio. Nabucodonosor havia morrido. Os sucessores deles não deram continuidade àquele poder todo, àquela potência toda, mas tudo com a permissão de Deus, com a direção, porque ele é o soberano, é o governo. Ciro se levanta como rei da Pérsia. Pérsia agora é o domínio. E Deus chama Ciro como ungido dele e diz: Ciro, nem você me conhece. Antes que você me conhecesse, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Oh, glória, para que você vá e adiante de ti eu vou aplanar os caminhos tortuosos. Eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou quebrar os cadeados de ferro, para que você vá e dê condições ao meu povo de reconstruir o meu templo. Israel, quando abandonou a estrada de vida e de bênção, ele profanou os cultos. Ele misturou o santo com o profano. E a idolatria tomou conta do povo. E a idolatria é um pecado que traz muitas consequências de destruições para a humanidade. Porque a idolatria é simplesmente invocar o Deus das trevas. E o que é a treva? E o que é a luz? Não precisa nem explicar, porque nós temos a noção do que é uma treva, o que ela pode fazer. Então,
Olha só o que Deus disse aqui, Isaías 42. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem eu escolhi. Eu, Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Israel, Israel de Deus, ele foi chamado como lâmpada espiritual. Aleluia. Mas muitas vezes Israel falhou na sua caminhada, mas Deus, ele é fiel. Por mais que nós sejamos infiéis, a fidelidade dele permanece como cordas de amor. Ele trouxe Israel de volta para a terra e disse: reconstrói o templo. Vá lá e faça de novo acontecer todo o rito de adoração que eu dei ao meu servo Moisés. Então Ciro é chamado, e Ciro promove a libertação do poder da escravidão sobre os filhos de Israel. O Israel natural estava ali, já dando origem ao Israel de Deus, ao espiritual que somos nós. E Deus diz para mim e para você: muitas vezes nós estamos sim passando por um cativeiro, e nem sempre porque nós abandonamos o rito de adoração central que Deus nos determinou, não. Como Jó, nós podemos também estar vivendo cativeiros. Existem duas possibilidades de um cativeiro: abandonar a direção divina ou sofrer perseguição, porque aqueles que querem viver piedosamente, eles vão sofrer perseguição. Assim diz a palavra do Senhor. Em algum momento nós estaríamos vivendo o quê? Cativeiros. Mas a palavra que Deus quer dizer para mim e para você é: assim como Ciro foi levantado como ungido do Senhor para uma reconstrução, o Senhor, ele levanta anjos guerreiros para eles tirarem a mim e a você de cativeiros. Amém? Amém. E olha só Isaías 42, 2. Deus falando para Ciro, e é o que ele fala para mim e para você hoje: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Propósito soberano para dar continuidade à aliança. E Deus diz para mim e para você: na sua casa você é um Ciro, na minha casa eu sou um Ciro, na minha nação eu preciso ser um Ciro. Eu preciso ter esse tesouro que está encoberto sendo desvendado aqui. E como isso acontece na prática? Deus chama a mim e a você a ter uma vida de constante jejum e oração. Deus nos movimenta para um nível maior de conhecimento dele, porque na nossa família há pessoas que estão como Israel natural, que estão lá na Babilônia, e Deus quer levantar a mim e a você como Ciro nessa geração. Ele diz: busque os tesouros encobertos, e os tesouros encobertos estão em Cristo Jesus. Nele subsiste toda a plenitude de Deus. Ele é a fonte de todo saber. Amém? Amém. Agora, por que Deus levou de volta seu povo a Jerusalém? Os 70 anos foram suficientes para purgar todo aquele comportamento, aquele movimento de deixar de adorar ao Deus de Israel, que era a única rocha, o único Senhor. Não. Havia sim um remanescente fiel, como há hoje. Nós que estamos aqui somos esse remanescente fiel, e que Deus conta conosco. Mas nem todos lá na Babilônia tiveram essa direção espiritual de abandonar. Mas a suprema bondade de Deus dá oportunidade a todos. Então Deus vem, mesmo aqueles que ainda não tinham se enquadrado na direção espiritual que o próprio Deus havia dado.
Eles tiveram a oportunidade. E esse Deus que ama, esse Deus que fere, que mata, que faz viver, é o Deus que não quer que nenhum se perca, nenhuma criatura dele. Aqueles que o recebem como Jesus, que recebe Jesus, é feito filho de Deus. E esse filho de Deus, que é Jesus, quando ele vem e cumpre toda a lei em forma de ordenança, ele inaugura um novo tempo. Ele inaugura a graça sobre graça. E esse Jesus, ele hoje está de braços abertos dizendo: preciso de ciros, preciso de ungidos. E é por isso que eu disse: ide por todo mundo, preguem o meu evangelho. Porque quando o evangelho é pregado, as cadeias são quebradas, as portas de bronze são abertas. Glória, e Deus chama a mim e a você hoje como Ciro, o escolhido de Deus. E Ele vai endireitar as nossas veredas para que nós possamos chegar até lá. E que tipo de endireitar essas veredas? Muitas vezes Satanás coloca impedimentos nos nossos caminhos. Ele traz uma enfermidade, ele traz uma preocupação excessiva, ele traz angústia, ele traz tristeza. E nós a cada segundo temos que batalhar e vencer esses obstáculos. Porque se nós estivermos totalmente atacados, como faremos para levar essa boa nova, esse novo tempo, essa reconstrução? E Deus fala para mim e para você hoje: você é o Israel de Deus. Você é o Israel espiritual. O Israel natural vai ter o seu tempo de reconhecer Jesus como Messias. E olha só, o ato divino poderoso de graça imerecida foi o suficiente para manter o povo animado para voltar a reconstruir. Porque depois de 70 anos de cativeiro, o que acontece com o coração do povo? Angústia, decepção, medo de um novo recomeço. Mas Deus diz para mim e para você: a nossa caminhada não parou aqui. Existe uma reconstrução ainda na vida de cada um de nós, na vida da nossa família, na vida daquele que está envolto nas drogas, na prostituição e que pertence à nossa família, à nossa comunidade, à nossa nação, que pertence às outras nações. E Deus chama a mim e a você hoje para ser o espiritual de Deus, amém? E olha só que coisa mais linda, que está em Êxodo 6:5. Também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos opressores, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, que vos tiro de debaixo das cargas. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque, a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Aleluia. O mesmo poder que estava em movimento quando Deus criou o mundo do nada, e pela palavra Ele fez existir tudo lá no Egito. Esse mesmo poder criador, que bastou uma palavra, estava em ação novamente para tirar o povo da Babilônia. Deus, Israel já havia experimentado o grande poder de Deus. O Deus do fogo, que fala no fogo, havia aparecido para Moisés e tinha dito: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus não se apareceu para Moisés em forma de nada, para que Moisés não viesse fazer um ídolo e o adorar. Isaías vem e diz assim: olha, por que vocês estão consultando um pedaço de madeira que não ouve, que não vê, que não enxerga, que não fala? Eu tenho cuidado de vocês desde o ventre materno. E até os cabelos brancos eu cuidarei de vocês. Aleluia. Até o último segundo da vida de vocês sou eu, Deus, que tenho cuidado de vocês.
Porque vocês estão adorando aquilo que é um pedaço de madeira revestido de ouro e de prata. E esse foi o pecado de Israel que o levou ao cativeiro. E Deus diz para mim e para você, nós não adoramos ídolos. Mas muitas vezes nós colocamos no nosso coração algo que pode estar tomando o lugar de Deus. E Ele hoje chama a mim e a você no dia de hoje para fazer uma reflexão. Eu estou totalmente voltada para a vontade do Senhor. O que é que Ele tem me comissionado? O que é que Ele tem me entregado aqui nas mãos? Que eu estou retendo para mim. Ele disse, distribua, compartilhe, leve o meu amor eterno, porque com cordas de amor eu tirei o meu povo com mão forte e poderosa, com sinais e prodígios. Eu tirei da servidão do Egito para mostrar para ele que eu sou o Senhor. Além de mim não há outra rocha. E na Babilônia, a mesma coisa. O Senhor não precisou de exército nenhum para derrubar Babilônia. Ele mesmo se levantou e disse, basta uma palavra. A mesma palavra que estava em ação na criação do mundo. Eu toco corações. Eu levanto ciros nesta terra. E olha só, Isaías 44, que é um livro que traz mensagens de um novo tempo, de um recomeço, de uma reconstrução, de uma nova aliança. Não feita como foi feita com os pais lá no Egito, para tirá-los e levá-los à terra prometida, porque eles quebraram esta aliança. Mas uma aliança feita com sangue, que vale por todos os sacrifícios. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá na sua mão ao Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel espiritual que foi escolhido. Quando Deus chama Abraão e diz a Abraão, em ti todas as famílias serão benditas. Benditas em que sentido? No sentido da aliança, que chegaria em Jesus e que derramaria o seu sangue e que salvaria a mim e a você da segunda morte. E olha só, 1 Reis 8:41, primeiro livro de Reis. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim? Desde que ordenei um povo eterno e anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir, não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. É muito forte. E olha só, quando Salomão inaugura o templo, e agora Ciro estava dando condições para o povo reerguer aquele templo que havia sido destruído. E para os judeus o templo era tudo que eles tinham de sagrado, porque era ali que a própria presença de Deus se manifestava como a Shekinah, glória de Deus. Porque Deus havia dado uma determinação, não quero que vocês me adorem nas árvores frondosas. Por quê? Porque o satanismo, que naquela época a Bíblia chama de deuses pagãos, Balaíns, Astarotes, Baal, eles simplesmente faziam os rituais dele em árvores frondosas. Então Deus disse, eu não quero nada misturado, eu quero algo muito santo, muito separado, eu preciso de um lugar em que vocês vão e ali não seja profanado. Porque se aquela árvore frondosa eu saio dali, um satanista iria ali
um deus pagão seria adorado ali. Deus falou, eu não quero isso. E Deus dá para Salomão, dá para Davi toda a planta. E Davi queria construir o templo, mas Deus disse, não, Davi. Eu te chamei para homem sanguinário, para homem de guerra. Eu te chamei para guerrear fisicamente. Mas Salomão, no reinado dele, terá paz, 40 anos de paz. Ele construirá o templo para mim. Salomão então constrói o templo. E olha o que está aqui em 1 Reis 8:41, quando Salomão estava orando na inauguração do templo. E também ouve, ó Senhor, ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido. Ouve, porque quando eles vierem a orar, voltado para esta casa, ouve também, olha só, Salomão, já pelo Espírito de Deus, profetizando que o estrangeiro também seria incluído na aliança abraâmica. Paulo, então, ele é enviado aos profetas de gentio e ele escreve para Gálatas e diz assim, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre todos eles, sobre o Israel de Deus. E Deus diz para mim, para você, a circuncisão foi a aliança que Deus usou para incluir os filhos de Israel no projeto eterno dele. Ele escolheu aquele povo para povo eterno, para por meio dele toda a terra ser alcançada, porque Deus, ele não faz acepção de ninguém. Ele escolheu o povo judeu como lâmpada espiritual para levar as boas novas aos gentios. Mas eles falharam, mas Deus levanta Paulo. Paulo foi encaminhado como um apóstolo para as nações. E olha só o que está também, primeira carta de Pedro. Pedro tem uma visão também impactante. Ele era muito ligado ao judaísmo e com razão ele tinha que ser, assim como Paulo também, antes de receber a luz de Jesus e ser chamado, ele também, a Bíblia diz que ele era zeloso, ele era fariseu de fariseu, ele não estava errado em guardar a lei, não. Tanto é que ele guardou tanto. Paulo foi tão aplicado na lei de Moisés que Deus o escolheu para inaugurar a nova era. A nova, aliás, nova era não, desculpe, inaugurar um novo tempo, o tempo da graça. Como ele era muito aplicado no judaísmo, ele seria aplicado na graça também. Deus não é incoerente? E Paulo vem e diz, eu deixo tudo de lado, todo o meu conhecimento, pelo conhecimento de Cristo Jesus, porque trago na carne as marcas do sofrimento de Cristo para um dia trazer também a glória que há de ser revelada. Vivo pela fé, não pelo que eu vejo, e vivo pelo amor que Ele tem me dado. E olha só o que Pedro diz também, nessa visão impactante, onde Deus fala para ele, é tempo de incluir os gentios. Não faça mais separação, há um tempo para todas as coisas. E ele vem e diz assim, ó, a respeito do qual se disse, vós outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, Pedro escreve o que foi dito ao Israel natural, porque isso está lá em Oséias. Pedro advoga esse texto lá de Oséias. Oséias, Deus estava falando com Israel natural, mas Pedro vem e aplica aos gentios, que são outras nações que não os judeus, e ele vem e fala, olha, outrora nós não éramos incluídos na aliança abraâmica, mas agora todos estão incluídos. E olha só o que está em Atos 15:14. Com isso, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Gente, o poder, e pela palavra,
criou tudo. Agora ele estava criando um novo tempo em que ninguém mais é excluído de nada. Aliás, Deus nunca fez exclusão, porque a palavra de Deus diz que ele não faz acepção de pessoa. Ele simplesmente escolheu um tempo para que escolhesse um povo para a lâmpada espiritual e por meio dessa lâmpada incluir o restante. E olha só, gente, Isaías 54. Isaías é um livro que dá pra gente ler milhões de vezes e querer ler mais. Olha o que está em Isaías 54. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonharás, porque não serás humilhada. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Qual foi a necessidade específica do Israel natural, que estava voltando para reconstruir o templo, contando com recursos de Ciro? Reconstrução de cidades devastadas, a terra foi toda destruída, prosperidade da economia, volta da função sacerdotal, o principal, porque voltando à função sacerdotal, o culto de adoração a Deus sem profanação, todas as coisas iriam se restabelecer. Por isso, Jesus vem e diz assim, olhe, busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, porque quando se fizer isso, as demais coisas, elas serão o quê? Acrescentadas. Domínio da paz, da justiça e a luz da presença de Deus. Israel agora estava recuperando seu papel principal, lâmpada para as nações, luz para os gentios. E Deus então vem e diz assim no capítulo 43, que é o texto básico dessa ministração. Porque aos meus olhos você era de grande estima, você era honrado e eu te amei. Portanto, eu darei homens por você e nações por sua vida. O que significa essa expressão, darei homens? Deus deu. Quando a Babilônia cai, o império cai, a cidade é tomada. Quantos homens ali foram mortos? Porque o juízo de Deus chegou sobre eles. Deus deu homens por Israel. Deus deu nações. A própria nação da Babilônia caiu a grande Babilônia. E Deus, Ele faz assim comigo e com você. Ele nos ama, Ele nos honra, Ele nos tem em grande estima. E Ele diz, se possível for, darei homens por você. É o Deus que mata, é o Deus que dá vida, é o Deus que faz a ferida, é o Deus que liga a ferida, é o Deus que fez tudo por uma palavra, é o Deus que desfaz tudo por uma palavra. E se isso for ser benéfico a você, e Ele diz para mim e para você, eu levanto Ciros para ir adiante de vocês, para que Ciro vá aplanando os caminhos, para que Ciro vá quebrando as portas de bronze para você passar. Esse Ciro pode ser um anjo guerreiro, pode ser Miguel com sua trombeta anunciando, olha, alarido de guerra, sai que os anjos do Senhor estão vindo aí. Esse Ciro pode ser uma palavra de conforto, uma palavra da própria Bíblia, um louvor. Esse Ciro pode ser uma pessoa que Deus manda e diz, olha, Deus me mandou interceder por você. Ele está te dando uma cura, Ele está te dando um recurso financeiro que você precisa para manter as suas despesas em dias. E a palavra que eu tenho para mim e para você hoje é, porque aos meus olhos você é de grande estima, você é honrado e eu te amo, portanto eu darei o que for possível para que você viva no movimento da reconstrução, no movimento de um novo amanhecer, no movimento da minha palavra de poder em ação. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.